Agora sim. Boa noite, pessoal. Vocês estão bom? Hoje eu tô muito feliz, tô muito animado, tô com muita expectativa. Deixa eu pegar aqui minhas anotações. E hoje o título, vamos falar assim, né? O título é esse aqui, pause, e um monte de flechinha, em várias direções, vocês já vão entender o porquê, eu vou explicar no decorrer da noite. Mas o tema, assim mesmo, né, o que a gente vai tratar um pouquinho aqui, são sobre as preocupações. Preocupações aí que a gente pode ter no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? E foi engraçado que durante essa semana, né, o Gus, ele já tinha me avisado que eu ia ministrar hoje, e durante a semana eu fui, já, na verdade, desde que eu sabia, já tem algum tempo que ele me avisou, e eu já meio que ia pensando assim, pô, o que dá para eu falar, o que dá para eu levar, né? E eu tinha mais ou menos ali uns 2 temas que era algo que eu estava conversando comigo, que era algo que eu estava meio inclinado por aquilo ali. Só que eu não estava com aquela convicção, assim, sabe, de tipo, pô, é isso mesmo que Deus quer que eu fale e tal. E daí foi passando a semana, foi chegando mais perto do sábado, e daí já era, eu estava orando e jejuando já desde de domingo para hoje à noite, e pô, nada assim de Deus confirmar mesmo, me trazer, sabe, aquela paz, aquela convicção assim, tipo, pô, fala isso, ó, é isso que eu quero que você fale e tal. E daí chegou na quinta-feira e eu ainda não tinha certeza, daí eu falei, pô, Deus, me fala aí, o que é para eu falar, senão eu vou escolher um aqui desses dois e vai ser isso mesmo, né, eu já estava até ficando um pouco preocupado, né, com o que eu ia falar hoje à noite, porque a gente se prepara, estuda, lê, né, anota, e aí foi justamente isso, né? Eu estava fazendo um café da manhã, na quinta-feira de manhã, e eu estava orando sozinho ali na cozinha, tipo, pô, Deus, eu não tenho ainda essa confirmação, essa convicção, o que você quer que eu fale? Eu já estava até ficando meio preocupado, e daí foi isso. Deus falou, ó, fala sobre preocupação. Eu falei, entendi. E enfim, né? Por que abordar esse tema? Por que falar sobre as preocupações? E, gente, de maneira resumida, assim, sendo bem claro, é porque as preocupações, muitas vezes, elas nos tiram do foco de Deus, elas nos tiram do caminho de Deus, elas nos tiram do centro de Deus, né? Porque a gente fica com a nossa cabeça cheia ali, pensando em outras coisas, e esquece, às vezes, muitas vezes, de priorizar a Deus, né? E eu fui pesquisar no dicionário. Eu gosto muito, assim, quando Deus me dá uma palavra só específica, como foi esse caso, que ele só colocou assim, preocupação. E eu fui pesquisar no dicionário, eu falei, o que será que é? No dicionário está assim, ideia fixa e antecipada que perturba o espírito, a ponto de produzir sofrimento moral. É uma definição até pesada, se for parar para ver. Uma ideia antecipada que perturba o espírito a ponto de gerar sofrimento. E aí, enquanto eu fui preparando, eu me deparei com 2 situações de preocupações que podem surgir na nossa vida. Pode ser que existam mais, mas eu separei 2 para hoje. Que são as preocupações que nós criamos, ou seja, preocupações em que a gente está preocupado com aquilo, está pensando naquilo, quer resolver aquilo, mas que a gente não devia estar preocupado com aquilo, que não é uma situação para a gente se preocupar naquele momento. E o outro tipo são as preocupações legítimas, vamos dizer assim, reais, né, palpáveis. E eu separei um exemplo de cada. O primeiro exemplo de uma preocupação criada, vamos dizer assim, uma situação que às vezes a gente se preocupa, mas que não é para a gente se preocupar, que a gente cria essa situação de preocupação, por exemplo, eu vou citar aqui, vou falar um pouco com a galera mais nova. De maneira geral, né, o nosso MAG ele tem mais adolescentes do que jovens, e eu pensei nesse exemplo justamente em vocês. Se você tem menos de 18 anos, obrigado. Se você tem menos de 18 anos, você está ali, né, na adolescência e tal,
ou está ali próximo aos 18, né, que já vira adulto. Cara, se você tem menos de 18 anos, a última coisa que você tem que se preocupar é com o namoro, com o relacionamento. A galera mais nova ficando brava comigo agora. E eu já vou explicar o porquê. Eu não vou entrar em detalhes, porque não é o tema hoje da administração, mas eu vou explicar o porquê disso. Ou se você tem 18 anos, já está ali com 18, 19, 20, mas você ainda não tem um trabalho, você também não deve se preocupar em estar em um relacionamento, se preocupar com um namoro. Ficar de chaveco por aí. Porque, cara, não é a hora ainda. Esquece isso, foque em outras coisas, porque se você se preocupar com outras coisas além disso, que eu sei que na cidade é muito comum, eu já fui um adolescente também, eu tenho essa cara de mais novinho, mas eu tenho 24 anos já. Eu sou muito jovem, mas já passei dessa fase. E não é a hora ainda de vocês focarem nisso, se preocuparem com isso. E se você aplicar esse foco, essa preocupação em outras coisas, você vai ter muito mais resultado e vai ser muito mais produtivo para você. Por exemplo, eu citei aqui, antes de você se preocupar com um relacionamento, como é que estão os seus estudos? Como é que estão as suas notas na escola, na faculdade? Como que estão os seus estudos? Primeira coisa quando você é mais jovem é se preocupar em aprender. Essa é a tua responsabilidade quando você é mais jovem. E depois de adulto, você vai aprender coisa mais complicada ainda. Mas esse é o teu foco nesse momento. Antes de você se preocupar com isso, como é que está teu relacionamento com Deus? Eu vou citar aqui só algumas coisas, só para meio que direcionar vocês assim, e deixar claro que isso não é algo para vocês se preocuparem ainda. Como é que está o seu emocional? Porque é muito comum isso até depois de adulto, estou falando um pouco mais com os mais jovens agora, mas até depois de adulto, infelizmente acontece de pessoas acharem que vai começar um namoro, vai começar um relacionamento, vai ser a pessoa mais feliz da vida. Não é responsabilidade do outro te fazer feliz, tá? Então, assim, você tem que estar preparado emocionalmente para entrar num relacionamento. Como é que está o seu relacionamento com os seus pais? Olha o tanto de coisa que você tem que se preocupar antes de se preocupar com o menininho, com a menininha lá da escola, da faculdade. Isso são preocupações que nós criamos, são situações em que a gente se coloca, mas que a gente não deveria estar naquele tipo de situação. E o outro tipo, né, como eu falei, são as preocupações mais palpáveis, mais legítimas, né, mais reais, vamos dizer assim. Que é, por exemplo, estou com um enfermo na minha família, tenho uma pessoa doente, uma doença séria, precisa de um tratamento. Como é que você não vai se preocupar com um familiar teu doente? Não tem como. Nesse caso, eu ainda vou explicar melhor, vou discorrer sobre, mas eu já vou adiantar um pouquinho. Nesse caso, cara, coloca diante de Deus, vai orar, vai jejuar, peça ajuda para pessoas que você confia, peça ajuda na igreja, a gente tem aqui uma assistência social, conversa com seus líderes, eu espero que todo mundo esteja num G100 aqui, né, numa célula. Conversa com pessoas mais maduras que você sabe que vão poder te ajudar. Mas mais importante, em primeiro lugar, coloca diante de Deus, oração, jejum. Então são esses dois tipos de situação, né? Preocupações que nós nos colocamos nesse tipo de situação onde nós não deveríamos estar nos preocupando com aquilo em primeiro lugar, e preocupações que são situações onde realmente a gente não consegue fugir, não consegue sair daquela situação. E aí, quando Deus me deu esse tema, eu comecei a refletir, parar para pensar, e eu sugiro que você faça isso também no teu lugar, vai refletindo um pouco, vai analisando. Todas as vezes que eu me senti preocupado com alguma coisa, mas aquela preocupação real, sabe? Aquela preocupação que fica, martelando na tua cabeça, aquela situação que você perde noite de sono, sabe? Eu comecei a analisar a minha vida, eu comecei a pensar ali, quais foram as vezes que eu me senti mais preocupado, assim? O que aconteceu? Como é que eu resolvi? E eu percebi que todas essas preocupações, todas as situações por onde eu já passei,
eu meio que, não fui eu que resolvi, foi Deus, mas eu passei por elas, vamos dizer assim, eu superei elas de uma maneira muito parecida diante delas, assim, foi o mesmo princípio ali, a mesma base. E antes de eu explicar melhor isso, eu quero ler a Bíblia com vocês, Jeremias 6,16. Se possível, pôr no telão, eu agradeço, se não der, não tem problema, eu vou ler aqui. Jeremias 6,16. E agora a arte vai fazer sentido para vocês. Assim diz o Senhor: ponham-se nas encruzilhadas e olhem, perguntem pelos caminhos antigos, perguntem pelo bom caminho, sigam-no e acharão descanso. Sigam-no e acharão descanso. Ali, descanso. Ponham-se nas encruzilhadas, olhem e perguntem pelos caminhos antigos, perguntem pelo bom caminho, sigam-no e acharão descanso. E para complementar, Deuteronômio 30, Deuteronômio 29, 19, desculpa. Desculpa, gente, estava certo no começo. É que aqui eu só anotei Deuteronômio. Eu tinha anotado o versículo, mas saiu. Deuteronômio 30, estava certo. 30, 19. Diz o seguinte. É Deus falando, tá, galera? Hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Olha o que Deus fala. É Deus falando para nós. Presta muita atenção nisso. Escolham, pois, a vida, para que vocês e seus filhos vivam e amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida e Ele os dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Nessa ministração de hoje, nessa palavra de hoje, eu até queria fazer um paralelo sobre uma ministração de perdão. Eu não sei aqui quantos já ouviram uma ministração sobre perdão, acredito que você já deve ter escutado, mas o principal de uma ministração sobre perdão, o que a gente mais escuta o perdão não é um sentimento, é uma decisão. Você tem que decidir perdoar. E aqui no caso das preocupações, é a mesma coisa. Você tem que decidir com o que você vai se preocupar. Estou me sentindo preocupado com tal situação. Nossa, essa situação aqui, eu não estou me sentindo tão preocupado com aquela lá, meu Deus. Cara, você tem que decidir, não é sobre sentimento, é decisão. E a gente tem que constantemente decidir aonde que a gente vai colocar o nosso foco, gastar nossas energias. E ali em Jeremias, né, como a gente leu, é como se a nossa vida fosse uma encruzilhada. A nossa vida são vários caminhos, por isso das setinhas ali, que a gente tem que parar e analisar. Muitas vezes a gente é tão pego na rotina, no cotidiano, fazendo as coisas tão depressa, que a gente só vai fazendo e esquece de parar, dar um pause e pensar que caminho que eu estou seguindo, o que eu estou fazendo, para onde que eu vou. E por nós termos tantos caminhos a seguir, tantas decisões a tomar, tantas encruzilhadas onde nós somos colocados, isso gera uma preocupação em nós. Que curso que eu vou fazer? Que faculdade que eu vou? Eu mudo de cidade ou não? Que carro que eu compro? Que bairro que eu alugo uma casa? É tanta coisa, às vezes, na nossa cabeça que a gente fica preocupado. São tantas decisões para tomar, tantos caminhos a seguir,
que a gente se depara nessas encruzilhadas. E é por isso que eu gostei tanto desse texto, porque depois ele complementa. Quando a gente está numa encruzilhada, perguntem pelo bom caminho, sigam e encontrarão descanso. Sigam o bom caminho e encontrarão descanso. Se você seguir no bom caminho, toda preocupação vai embora. E quando eu vi isso, quando a gente está numa encruzilhada, pergunte pelo bom caminho, siga esse caminho, você encontra descanso, automaticamente eu já lembrei do texto que está lá em Provérbios 11, que diz assim: na multidão de conselheiros há sabedoria. Automaticamente eu lembrei desse texto. E eu lembrei desse texto porque quando eu me deparava com alguma situação em que eu estava preocupado, alguma situação que estava dando errado, eu percebi que antes dessa situação ser resolvida e solucionada, eu ia pedir conselho para o meu líder, para o meu pai, para as pessoas que são mais maduras que eu, mais velhas, têm mais maturidade na palavra, conhecem bem a Bíblia, os princípios cristãos. E por que eu estou falando isso? A gente tem que ser inteligente. A Bíblia deixa muito claro, na multidão de conselheiros há sabedoria. Mas a gente tem que ser inteligente para quem nós vamos pedir esse conselho. Vamos supor, você recebeu agora R$1 milhão aí, tu abriu, foi fazer o Pix aqui para o dízimo, para a oferta na igreja, estava R$1 milhão na tua conta do banco. Pô, não vi eu recebo, hein? Você recebeu toda essa grana, você quer investir esse dinheiro, você vai fazer o quê? Você vai perguntar ali para o morador de rua, ou você vai conversar com o Thiago Nigro, por exemplo, que é um dos maiores investidores do país? Você vai pedir conselho para quem entende do assunto. Vamos supor, você está buscando um trabalho, uma situação mais real agora. Você está buscando trabalho, pô, estou procurando meu primeiro emprego, estou entregando currículo e tal, estou correndo atrás, mas não está dando muito certo, o que eu faço? Você vai pedir conselho para quem nunca trabalhou, para quem nunca entrou no mercado de trabalho, ou para quem já está lá dentro, para quem já trabalhou, para quem já tem um currículo, para quem já teve carteira de trabalho assinado? Na nossa vida e em toda e qualquer situação é a mesma coisa, a gente tem que ser inteligente. Para quem a gente vai pedir conselho quando a gente se deparar com uma situação, com um problema? E aí eu dou a sugestão aqui para vocês. Busquem pessoas mais velhas, porque, e eu não digo assim, só pela idade, só por um número, mas é porque as pessoas mais velhas, elas já passaram pela fase onde a gente está passando naquele momento. Então, ela vai poder te dar ali um norte, uma orientação de como seguir. Como eu falei agora aqui para vocês, um dia eu já tive 15, 16, 17 anos. Infelizmente, há mais tempo atrás do que eu gostaria. E da mesma maneira, hoje, eu com 24, se eu me deparar com uma situação onde eu estou ali em dúvida, eu vou perguntar para alguém mais velho, cara, como que você resolveu? Como que você passou por isso? Então, não tem jeito, assim, não é mais velho, tipo, só por um número, só por uma idade, mas é porque eles já passaram por aquela fase, eles vão saber te orientar melhor. E outro, e mais importante são pessoas que conhecem a palavra, pessoas que conhecem as Escrituras. Se a gente quer ter uma vida com Cristo, se a gente quer ter uma vida que agrada a Deus, nós temos que seguir a Bíblia. A Bíblia nada mais é do que um manual, simples assim, sem tirar nem pôr. A Bíblia nos ensina tudo, em todas as áreas da nossa vida, como que a gente deve andar, como que a gente deve agir, como que a gente deve falar, como que a gente deve se vestir, como a gente deve administrar o nosso dinheiro, com quem são as pessoas que a gente deve se relacionar. A Bíblia fala tudo, todas as áreas da nossa vida. É literalmente um manual de como Deus nos orienta a andar aqui na Terra. Então, quando você for pedir um conselho, peça para alguém que tenha uma maturidade na palavra. Quer um exemplo? Quando eu era jovem, ainda não tinha minha experiência com Jesus, não tinha um discipulador, eu ia pedir conselho para os meus amigos ali do meu lado, meu vizinho, que tinha a mesma idade que eu, meu amigo na escola, que aprontava as mesmas coisas que eu.
E aí o conselho geral, assim, todo mundo acha que já deu alguma vez na vida também é o quê? Pô, tô com essa situação aqui, cara, o que eu faço, não sei o quê. Ah, mano, segue seu coração, vai dar certo. Segue teu coração. Aí você vai lá, você abre a Bíblia, o que a Bíblia diz? O coração do homem é enganoso. E agora, o que eu faço? Meu coração é enganoso. Não vou seguir meu coração, vai dar errado. E aí eu também já dou a dica, já dou a sugestão, sempre que vocês buscarem conselho, vocês receberem esse conselho, cruza com a palavra, tá? Vai procurar ali na Bíblia também. Se, sou eu te dando um conselho, se é o Gus te dando um conselho, se é o Lucas, se é o pastor Lúcio, se é o pastor Carlos Alberto te dando um conselho, brother, se não está na palavra, não ouve. Não ouve, tem que estar na Bíblia. Isso daqui é mais importante do que a palavra de qualquer homem. Às vezes eu deixo umas anotações guardadas aqui. Pô, podia, né? Olha, anotei até no guardanapo. Quando Deus fala, não perco tempo, irmão. Então é muito importante, tá, gente? Quando você estiver preocupado com alguma situação, quando você se deparar nessas encruzilhadas, quando você não souber o que fazer, cara, busca ajuda. Às vezes a gente quer tanto resolver na força do nosso braço, fazer do nosso jeito, tentar resolver sozinho. A Bíblia fala também sobre as pessoas que andam sozinho, que tentam resolver sozinho. E Deus repreende essas pessoas. Deus fala que não é bom, não é legal. E muito pelo contrário, tem outro versículo que diz que é bom que os irmãos andem em comunhão. Então, gente, não tem nada de errado em você procurar conselho, em você buscar ajuda. Isso só vai fazer bem para você, só vai trazer benefício. Às vezes, cara, é difícil, eu entendo. Às vezes a gente tem que quebrar o nosso orgulho, às vezes tem vergonha. Mas, mano, vale a pena, não tem jeito. E as preocupações, elas geram em nós, muitas vezes, a gente já leu literalmente o dicionário, diz que causa sofrimento. Mas as preocupações, muitas vezes, em nós, elas geram medos, geram incertezas, geram ansiedades, sofrimento. Cara, nenhuma dessas coisas é o que Deus tem para a gente. Quando você olha a palavra fala que Deus é um Deus de paz, que Deus é um Deus de bondade, que Deus é um Deus em que o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. E a preocupação, quando você está preocupado com alguma coisa, você fica meio pesado, cabeça só naquilo ali. Então, nada disso é o que Deus tem para nós. Preocupações, elas geram ansiedades, medos, desespero. Quando a gente olha para a palavra, é tudo o contrário disso, né? É Deus só trazendo benefícios para nós. E eu separei aqui alguns testemunhos sobre 3 coisas que eu passei na minha vida. Eu vou ser bem breve, não vou entrar muito em detalhe. Talvez se alguém quiser saber detalhe, depois me procure e vamos trocar uma ideia. Mas para não me prolongar também, para não me alongar muito aqui, eu queria começar com um testemunho sobre a minha vida antes de eu conhecer Jesus, antes de eu ser um cristão mesmo. Antes de eu conhecer Jesus, antes de eu ter uma experiência com Cristo, gente, eu nasci na igreja, sempre frequentei igreja, né, sou aquele termo lá de berço cristão, né, só que na minha fase ali de criança, de adolescência, até os meus 17, 18 anos ali, 99,9% das minhas amizades eram do mundo. Eram vizinhos, eram escola, eram amigos de amigos, pessoas que você vai conhecendo por aí. Eu acho que eu tinha um amigo na igreja na época, mas é que eu também não corria atrás para fazer amigo. Porque para mim os que eu tinha já lá fora já estava ótimo. E eu ficava muito preocupado com o que as pessoas pensavam de mim. Nem só os meus amigos, eles também, óbvio, claro. Até porque eu tinha uma preocupação de ter a aprovação deles. Tipo,
para eu andar junto com os caras, para eu ser amigo dos caras, eu tenho que fazer a mesma coisa que os caras. Então eu tinha essa preocupação, pô, o que os outros vão falar de mim? Eu ficava preocupado, o que os outros pensam de mim? Ficava preocupado, às vezes, sei lá, na aula, na escola. E aí, por muitas vezes, eu fui influenciado, cara, basicamente tudo, porque você é a média do seu ciclo social, você é a média das pessoas com quem você anda. Então, eu muitas vezes fazia coisas que desagradavam a Deus, que eram contra a palavra de Deus, porque eu ficava preocupado com a aprovação dos meus amigos. Só que daí, um dia eu tive uma experiência com Jesus, a minha experiência pessoal, eu e Deus. E quando eu conheci de verdade Jesus, eu entendi que eu sou uma obra feita por Deus. Quando eu conheci Jesus de verdade, eu entendi que eu fui criado de uma maneira especial, eu entendi que eu sou amado por Ele, eu entendi que eu sou conhecido por Deus, que eu fui criado com um propósito, eu entendi que Deus me fez único. Você sabia que não existe ninguém igual a você no mundo, na terra, no universo? Não existe, é só você, porque Deus te fez único. E quando eu entendi todo esse amor de Deus, quando eu entendi como Deus se importava tanto assim comigo, eu não fiquei nem aí preocupado com o que os outros pensavam de mim, falavam de mim. Eu estava preocupado com o que Deus pensava de mim. Eu estava preocupado com agradar a Ele, não agradar as outras pessoas. Outro testemunho que eu tenho é sobre o meu trabalho. O meu primeiro trabalho, eu entrei numa empresa trabalhando como CLT e me dedicava bastante no trabalho, trabalhava bastante e por isso eu fui ali pegando outros cargos, outras responsabilidades e comecei a ganhar um salário legal. Só que daí, veio a pandemia e assim como muitas outras pessoas, eu fui desligado da empresa. E durante a pandemia, eu comecei a buscar outras formas de ganhar dinheiro. Afinal, eu tinha sido desligado do trabalho, eu ganhei lá o meu acerto, mas as contas continuavam vindo e não tinha nada entrando. Então, durante a pandemia, eu comecei a buscar várias alternativas de como ganhar dinheiro e eu tentei diversas coisas diferentes. Só que nada dava certo, nada dava certo. E aí eu, preocupado com isso, eu lembro que era um dia que, cheguei numa situação assim que o carinha que pede moedinha no sinaleiro ali devia ter mais dinheiro que eu, entendeu? E eu estava muito preocupado com isso. E, assim, aquela preocupação de, eu passei noite sem dormir, o que eu vou fazer? Eu tenho conta para pagar e não tem dinheiro entrando. E aí, eu percebi o que eu estava fazendo de errado, porque assim, eu fui tentando várias alternativas ali para ter uma renda, mas primeiro eu tentava, aí eu via se ia dar certo ou não, dava errado, aí eu pedia para Deus abençoar e continuava dando errado. Aí um dia eu orei, um dia antes de dormir, de madrugada, assim, eu ficava rolando de um lado para o outro na cama ali, pensando o que fazer, e daí eu fiz uma das orações mais sinceras da minha vida. Eu falei, Deus, não sei mais o que fazer, já tentei de tudo, já tentei até voltar a fazer o que eu fazia antes, que era algo que eu era bom, e não deu certo também, e graças a Deus que não deu certo, eu vejo agora, depois de passar por essa fase, que era tudo a mão de Deus, cuidar de Deus com a minha vida. E eu fiz essa oração sincera, eu falei, Deus, não sei mais o que fazer, estou preocupado com isso, estou passando por essa situação, preciso de ajuda, preciso de uma alternativa. Fiz essa oração e, na hora, assim, foi saiu aquele peso, sabe? Saiu o peso, saiu aquela preocupação da minha cabeça, saiu todo o pensamento negativo, todo um peso mesmo, assim, sabe? Simplesmente desapareceu, foi embora.
E um detalhe muito importante até que eu lembrei agora, que apesar de eu estar passando por essa dificuldade financeira, eu nunca deixei de, quando eu tinha, né, de dar aqui um dízimo, uma oferta. Tiveram momentos em que eu não tinha assim uma renda, então não tinha como eu dar um dízimo, mas eu ainda assim ofertava. E enfim. Aí depois disso, depois que eu pedi orientação para Deus, nessa noite em que eu não estava conseguindo dormir, já estava algumas noites até, na verdade, preocupado com isso, saiu esse peso, e eu estava jejuando, estava orando, e depois de algumas semanas, acho que depois de 3 semanas, ou um mês depois, alguma coisa assim, ainda em jejum, Deus ele me deu o meu trabalho de hoje. E é assim, algo que, cara, é muito melhor do que eu poderia pensar, imaginar, e do que eu estava correndo atrás. Eu estava correndo atrás de alternativas em que eu sou muito grato a Deus. Cara, eu agradeço a Deus todos os dias pelo meu trabalho, porque é um privilégio assim, que Ele colocou na minha vida. Mas isso só foi acontecer porque antes eu estava fazendo do meu jeito, correndo atrás na força do meu braço, e depois, quando dava errado, eu tentava de novo, só que pedindo para Deus abençoar. Quando, na verdade, o que a gente tem que fazer antes é pedir orientação e depois seguir o caminho para encontrar descanso. E o último testemunho que eu tenho para falar, se a banda já quiser subir também, já encaminhando para o final. O último testemunho que eu tenho para falar é sobre o meu relacionamento, sobre minha namorada, minha noiva, que ela apareceu na minha vida justamente quando eu estava menos preocupado em namorar alguém e me relacionar com alguém. Uma preocupação que eu sei que quando a gente é mais novo, e é normal, é até fisiológico, é até hormonal, né? O ser humano tem essa necessidade, Deus nos fez assim, mas também Deus diz que há tempo para todas as coisas. E é engraçado que a minha noiva apareceu na minha vida justamente quando eu estava menos preocupado com isso, quando eu nem queria namorar. Eu falei para Deus, esse ano estou com um fogo no olho de focar na faculdade, de tirar a nota máxima em todas as provas, em fazer todos os trabalhos, em participar de todas as palestras. Vou focar 100% na faculdade, vou focar 100% no meu emprego, no meu trabalho, vou, tentar inovar alguma coisa aqui. Vou focar aqui no meu ministério, no G100, na galera da igreja, vou ajudar ali, me dispor, deixar disponível 100% para a igreja. E eu estava zero preocupado com relacionamento, com namoro, no meu caso, né, com mulher, no caso das mulheres com um homem, né? E aí foi justamente nesse período, quando eu abri mão disso, quando eu parei de me preocupar com isso, quando eu parei de procurar, que Deus, com respeito às outras mulheres presentes, que Deus colocou na minha vida a mulher mais incrível que existe. Foi justamente quando eu abri mão disso, quando eu foquei em coisas mais importantes, quando eu coloquei Deus em primeiro lugar, que Ele me deu hoje a minha noiva. Daqui a 5 meses a gente vai casar. E é muito interessante esse tema sobre preocupações, porque eu acho que até quem não é crente conhece a palavra que fala, coloca Deus em primeiro lugar e todas as coisas serão acrescentadas. Acho que até quem não é cristão conhece esse versículo. Está lá em Mateus 6,33, aliás, se alguém quiser anotar. Coloque o Senhor seu Deus em primeiro lugar, busquem as coisas do reino e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. O que eu acho interessante sobre esse versículo, sobre essa passagem, é que é muito fácil a gente falar, eu amo Deus, eu coloco Deus em primeiro lugar. É muito fácil a gente falar. Mas não é só falar. Jesus, né, ele deu o primeiro e maior mandamento de todos. Jesus fala:
Ame o Senhor seu Deus com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu coração, com tudo que você tem, ame a Deus. Esse é o primeiro mandamento que Jesus deixou para nós, mais importante. Só que, por exemplo, você tem um amigo, você fala que ele é teu amigo, você fala que você gosta dele, mas daí o mano vira as costas, você começa a falar mal dele. Aí, sei lá, ele tá passando por um problema, por uma situação, você nunca ajuda o cara. Vocês acham que isso é amizade? Com Deus é a mesma coisa. Não vale nada a gente só falar que ama Ele. A gente tem que ter as atitudes de um amor a Ele, guardar os princípios dEle. A gente ama a Deus agindo conforme Ele nos orienta para agir. Eu li ali em Deuteronômio 30:19. É Deus falando para nós. Deus diz isso para nós. Deuteronômio 30:19. Eu invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. E aí Deus diz agora: escolham, pois, a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Amar a Deus não é só falar que ama dele, a gente tem que seguir os princípios dele, a gente tem que amar, viver de acordo com o que ele nos orienta a andar. Eu citei agora o exemplo aqui da minha noiva. Imagina, eu falo pra ela que eu amo ela, só que eu nunca dou um abraço pra ela, nunca dou, sei lá, uma carona pra ela, nunca pago um lanche pra ela, nunca falo pra ela que ela tá bonita. Ela jamais vai se sentir amada. Com Deus é a mesma coisa. Deus não é um robô que tá lá assim, ó, você vai pro céu, você vai pro inferno, você vai receber bênção, você vai receber maldição. Deus não é um robô que fica ali delegando. Deus, ele tem sentimento. Deus, ele quer um relacionamento com a gente. E ele nos orienta constantemente em como chegar mais próximo dele. Só que se a gente fica preocupado com essas coisas mais terrenas e passageiras, gente, tudo que a gente vive aqui, eu dei um exemplo ali do meu testemunho ali, do meu trabalho. Só que, cara, não importa o tanto de dinheiro que eu fizer, se um dia eu virar milionário, espero que aconteça, amém. Mas se não acontecer, tá tudo certo também. Mas se um dia eu virar milionário, quando eu morrer, os meus milhões não vai lá pro céu comigo. O que vai pro céu são o que eu fiz aqui na terra. Eu falei do nome de Jesus para alguém, eu salvei a vida de alguém, eu levei alguém para a igreja, eu demonstrei o amor de Jesus para alguém, e essa pessoa entregou a vida dela para Jesus. É isso que vale para Deus. Tudo que a gente passa aqui é passageiro, tudo que a gente tem aqui vai ficar. E às vezes a gente se perde, a gente para de olhar para Deus, a gente para de focar em Deus, porque a gente fica preocupado com essas situações que não deveria. Salmos 37:5 diz o seguinte. Desculpa, antes eu quero ler Isaías 41. Isaías 41:10 diz o seguinte: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu fortalecerei você e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Isso é Deus falando para nós. Salmos 37:5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Nós ficamos preocupados com tantas decisões que a gente tem que tomar, com tantos caminhos que a gente tem que seguir. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá.
Salmo 55, 22. Entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. E é engraçado até, olha isso. Entregue suas preocupações ao Senhor. Se a gente for trocar pela definição ali que eu li do dicionário, entregue os seus sofrimentos ao Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que você venha cair. O tempo todo Deus quer nos abençoar. O tempo todo Deus quer nos ver bem, nos ver feliz, nos ver em paz, nos ver sem preocupações, nos ver prosperando. Isso é o que Deus mais quer. A Bíblia diz que Deus só tem pensamentos de bem e não de mal sobre nós. Só que a gente precisa dar espaço para Ele agir. E quando a gente fica preocupado com alguma situação, a gente não deixa Deus agir e ter o controle daquilo. Se a gente está preocupado com alguma coisa, é porque eu estou tentando resolver aquilo da minha forma, do meu jeito, na força do meu braço. Deus deixou muito claro aqui: entregue suas preocupações ao Senhor, entregue o seu caminho ao Senhor. Não tema, não tenha medo. Fica de pé aí no seu lugar. Começa a pensar agora. Se puder apagar as luzes, por favor. Obrigado. Começa a pensar aí agora no seu lugar. Não sei como que você veio para cá essa noite. Não sei se você está preocupado com alguma coisa ou não. Não sei se está tudo bem na sua vida. Não sei se está tudo mal, se está tudo errado. Não sei como que você veio aqui nessa noite. Mas Deus sabe. Deus conhece o teu coração. Mas para Ele agir, para Ele fazer, para Ele interferir, você tem que dar espaço para Ele. A palavra fala, se eu não me engano, Apocalipse 3, se eu não me engano, mas depois qualquer coisa você procura a frase. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Eu acho essa palavra sensacional. Essa passagem, esse versículo excelente. Eis que estou à porta e bato. Ele está o tempo todo tentando contato com a gente. Ele está o tempo todo querendo nos ajudar. Mas a gente tem que abrir a porta, deixar Ele entrar para que Ele possa cear com a gente, nos ajudar. Então nesse momento agora, começa a entregar para Deus. Começa a orar aí no teu lugar, enquanto a gente vai cantar essa música. Começa a orar aí, entregando as suas preocupações a Deus, entregando os seus sofrimentos a Ele. Começa a orar aí no teu lugar agora, pensando por tudo que você passou, toda a situação. Coloca diante dele agora. Como a gente orou, como a gente leu aqui na palavra, é Deus orientando, Deus falando para nós: entregue os seus medos, entregue suas preocupações, entregue seu caminho, entregue seu sofrimento. Deus quer ajudar, Deus quer fazer, mas você precisa deixar. Então começa a orar agora, faz essa oração assim, cara, seja o mais sincero possível. Seja o mais sincero possível. Fique à vontade agora. Deus ele quer fazer. O Espírito Santo está aqui nessa noite. Ele está doido para conversar com você. Se você quiser ir para um canto, se você quiser ajoelhar, se você quiser, talvez pode até pedir para ficar de pé, mas se quiser sentar, fique o mais confortável possível agora. E mano, seja sincero com Deus. Sabe? Se desarma. Se desarma agora nesse momento. Entrega para Ele. Faça essa oração. Seja humilde agora. Que todo orgulho seja quebrado agora.